Ok, hoje nós vamos estar entrando em matemática em si, e aí nós entramos no capítulo 2, que é a arte de raciocinar, ou seja, ampliar as formas de raciocínio, os processos mentais, por meio da indução, dedução, analogia e estimativa. Tá, você sabe o que significa indução? Induzir, vem de induzir, lógico, né? Induzir, na realidade, é uma ideia do quê? De você levar, conduzir, tá? Ao experimento, ou seja, a experimentação. Dedução já vem da ideia do quê? De você o quê? Observar de forma lógica, né? Certas coisas são lógicas. A analogia é uma ideia o quê? Comparativa, tá? E estimativa, tá? Por exemplo, você vai fazer uma estimativa, por exemplo, de cálculo de gasto, por exemplo. Você vai fazer uma feijoada para 50 pessoas, você sabe quanto que você vai utilizar, por exemplo? Você não sabe, né? Mas você pode fazer uma estimativa. Provavelmente vai sair mais ou menos cerca de tanto, né? Se mais ou menos por pessoa sai 300 ienes, né, vezes 50 pessoas, né, vamos dizer assim, né? Então seria 300 vezes 50, né? Então vai sair mais ou menos aí 15, né? 3 vezes 5, 15, né? Aí você só acrescenta os zeros em si, ou seja, 15 mil, né? Tá. Então vamos lá. A arte de raciocinar. Então, eu vou estar trabalhando um pouquinho com vocês isso, baseado no quê? Baseado na ideia de raciocínio, e de raciocínio e de como eu falei para vocês? Eu ia trabalhar com vocês de raciocínio e oh meu Deus, não é comparação. O que eu falei para vocês agora? Acabei de falar, meu Deus, esqueci. De representação. Oh meu Deus, esqueci o nome agora. Tá, mas eu vou estar explicando para vocês, né? Por exemplo, quando nós fazemos uma conta, por exemplo, de forma distributiva, né? Fazer, por exemplo, uma multiplicação de forma distributiva. Vocês sabem fazer uma multiplicação de forma distributiva? Não? Então vamos lá. Vocês concordam comigo, por exemplo, que 3 vezes 2 é igual a 6? Você concorda comigo? Né? Por quê? É igual a 6, não é isso? Agora, eu posso repetir, por exemplo, esse 3 quantas vezes? Eu vou colocar 3 vezes 2 é igual ao quê? Aí logicamente vai falar 6, não é? Mas ele também é igual ao quê? A 2 vezes 3. Correto? Essa afirmação? Né? Aí nós também temos o quê? 2 vezes 3 também é igual ao quê? Qual que é a diferença aqui? Tá? Vamos lá. Qual que é a diferença aqui? A diferença é simplesmente que eu inverti os fatores. Vocês lembram da propriedade da multiplicação? Multiplicando, multiplicador e produto. Vocês lembram disso? Vocês aprenderam isso, né? Dividendo, divisor, quociente, não é isso? E o resto, não é isso? Vocês lembram disso aí ou todos vocês já esqueceram? Tá, pelo jeito esqueceram. Vamos começar da base. Por exemplo, nós temos lá, vamos lá pela adição, tá ok? A adição. Quando nós falamos a respeito de adição, nós estamos falando o quê? A respeito, então, dos elementos que eles se adicionam um ao outro. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 é igual ao quê? 6, não é isso? Vocês concordam comigo? Mas eu também poderia dizer que 2 mais 2 mais 2 é igual a 2 vezes 3. Eu poderia dizer dessa forma? Poderia. Não poderia dizer dessa forma? Eu poderia dizer dessa forma. Então, logo a gente sabe que o fundamento de tudo isso aqui é o que nós chamamos o quê? Produto. Que seria o quê? A ideia do resultado. Ok?
Resultado. É o resultado que nós temos em si. Vou apagando, tá? Pra gente poder ir explicando aqui pra vocês. E aí, na adição, nós temos o quê? Nós temos parcela, não é isso? Né? Parcela, a parcela de cada vamos dizer assim, de cada algarismo, de cada número, de cada elemento que nós vamos chamar de cada unidade em si, tá? Quando eu falo assim, aprender a multiplicação de forma distributiva, como assim, professor? Na realidade, tá? Isso nós temos em vários lugares, são formas, ou seja, meios de simplificar as coisas. Como assim? Nós temos a tabuada, não temos a tabuada, por exemplo? Então, a tabuada, nós temos a base. Por exemplo, um dos exemplos seria, por exemplo, a tabuada do 9, ela é uma forma inversa, vocês já sabem disso, né? É uma forma inversa. Se eu pegar lá, 1, né? Aqui eu vou colocar tudo igual, tá? Uma forma inversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tudo aqui é vezes 9. Tá? Tudo vezes 9. Eu tenho uma forma inversa. Qual forma inversa? Eu posso colocar, vamos entender assim, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí começar de trás para frente. Isso aí você já sabe, não sabe? 9, não é isso? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu tenho a tabuada do 9 completa. Vocês já sabiam disso, né? Ambas já sabiam. Então tá. Isso são formas, vamos dizer assim, do que? De nós observarmos, baseado no que ele está falando, raciocínio, lógica, distribuição. Então, quando a gente fala a respeito de propriedade distributiva da matemática em si, por exemplo, eu tenho 6 vezes 7. Logicamente que 6 vezes 7, nós sabemos que o produto de 6 vezes 7 é 42, ok? Tranquilo? Daí você está conversando com alguém aí? Não, minha mãe tá mandando mensagem agora. Hã? Minha mãe tá mandando mensagem agora. Tá. Você sabe, nós sabemos o quê? Então fala pra ela que você está em aula agora e que eu não gosto que interrompa a aula. Já logo assim. Então, 6 vezes 7 nós sabemos que é 42. Só que eu poderia fazer essa mesma conta de uma forma diferente? Sim, eu poderia fazer. Eu poderia distribuir, por exemplo, ou o 5 ou o 7. De que forma? Eu poderia colocar 6 mais... Ou, desculpa, 6 não. 5 mais 1 de forma o quê? Distributiva. E aí eu poderia colocar aqui, ó, vezes 7. 6 vezes 7, de forma distributiva, concorda um número com o outro? Sim ou não? Será que daria o mesmo resultado? Como que nós poderíamos fazer? Olha aqui, ó, o 7 que multiplica o 1 e o 7 que multiplica o 5. Não é isso? Sim ou não? 7 vezes 5, a tabuela é fácil, né? Então, quanto que dá 7 vezes 5? 35. Não é isso? 7 e o mais 7 vezes 1 dá quanto? 7. 35 mais 7 dá quanto? 42. Ou seja, o mesmo resultado. Estão entendendo? Então, isso é uma das formas que nós chamamos o quê? De forma distributiva, né? Nós distribuímos, ou seja, por isso que a gente fala a respeito de lógica, de analogia, comparação. Na matemática existe muito isso aqui. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, transformar isso aqui em x. Vocês concordam comigo? E eu poderia, como é x, aqui eu vou ter x aqui, vocês concordam comigo?
né? No caso aqui seria 7x, né? Que seria 7 vezes x. Vocês lembram de como funciona isso aqui, mais ou menos? Eu só estou alterando algumas coisas, né? Então, aí qual que seria o processo? Aí o processo, tipo assim, eu tenho agora já uma equação, por quê? Porque agora eu tenho uma propriedade de uma incógnita, não é isso? Eu não tenho uma propriedade de uma incógnita? Só que de qualquer maneira eu estou fazendo de forma distributiva, então 7 vezes x e o mais vezes 7. Aí eu tenho o resultado, 42. Como que eu fazia, o que eu poderia fazer agora para descobrir o valor de x, né? Então, lembra que eu falei para vocês que uma vez que passou, né, o sinal de igual, ele determina o quê? A ideia daquele fator que vocês aprenderam quando vocês eram novos, de fazer a prova real. Vocês lembram da ideia de fazer prova real? Por exemplo, assim, ó, vai lá, 15 menos 6. 15 menos 6 dá quanto, pessoal? Quanto que dá 15 menos 6? 9 ou 8? Vocês falaram 9 ou 8? 9, né? O que eu poderia fazer? Quando eu vou fazer a prova real, não era assim? Quando eu ia fazer a prova real, o que eu tinha que fazer? Exatamente, eu invertia isso aqui e eu fazia o quê? Eu fazia isso aqui, ó, 9 mais 6, que é igual a 15. Eu não invertia o sinal? Se era mais, era menos, se era divisão, era multiplicação? Não era assim? E sempre depois do quê? Do igual. Ou seja, sempre depois do igual, para que eu faça a prova real, eu inverto o sinal. Ok? Vocês estão lembrando disso? Então nós temos o que nós chamamos o quê? De propriedade distributiva, né? Da multiplicação, divisão, subtração e daí por diante. Tá, vamos fazer um outro exemplo agora. Não, vamos continuar no mesmo exemplo aqui, ó. 6 mais 7. Que é igual ao quê? Eu poderia fazer a mesma coisa, mas agora de forma inversa. Eu poderia colocar o 6, ok? Mais... vezes, né? Eu coloquei vezes, né? Vezes 5 mais 2. Ou qualquer valor, tá ok? E aí eu poderia aplicar a mesma coisa de forma distributiva. Aqui é vezes, perdão. Vezes, né? De forma distributiva. Ok? É o que nós chamamos de forma... Mas tem que lembrar que ele vai multiplicar o mais aqui também, né? Ele multiplica elemento por elemento. Então, aí eu colocaria o quê? 6 vezes 5 é igual ao quê? 30. 6 vezes mais é mais. 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. E aí nós temos qual resultado? 30 mais 12 é igual a 42. Ok? Reportamos novamente o mesmo resultado. Estão começando a entender como é que é essa forma da gente trabalhar, ou seja, essa forma distributiva da matemática? Então a matemática, nós temos o quê? Esse tipo de propriedade, tá? Na realidade, se vocês começarem a compreender isso aqui, é uma forma de vocês o quê? Utilizarem isso, tá? Para que todas as contas, a base de todas as contas, você pode normalmente pegar o quê? Tabuadas que você sabe de cor. Por exemplo, do 1, não é isso? Normalmente do 2, não é isso? Do 5, ok? E do 10. Se vocês souberem praticamente essas tabuadas aqui, para você aplicar a forma distributiva, ela fica o quê? De forma extremamente fácil. Vamos tentar fazer a forma distributiva agora em outro número? Vamos lá? Agora vocês vão me falar o que nós devemos fazer, tá ok? Vamos lá, um número que normalmente as pessoas erram bastante. 8 vezes 9. Vamos lá? Como que eu poderia fazer para fragmentar, ok? Essa tabuada?
eu poderia fazer o mesmo esquema. Eu poderia colocar aqui, ó, 5 mais 3 vezes 9, que é igual. Ficaria mais fácil? Aí vamos lá. 9 vezes 5? Hã? 45 mais 9 vezes 3. Hã? E eu posso fragmentar isso aqui. Eu posso fragmentar em 2 e posso fragmentar em 1. Não posso distribuir? Eu posso distribuir. Em vez de eu fazer isso aqui, ó, vamos lá. Eu vou colocar até mais agora aqui, então. Vamos lá. Eu posso colocar assim, ó. 5 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1. Não poderia colocar assim? Poderia, ó. Né? Simplesmente eu estou distribuindo este número aqui, ó. Este elemento aqui, ó. Este elemento inicial. Tá? Este elemento inicial, que é o 8. Então, vezes 9. Vamos ver se vai ficar mais fácil assim? 5 vezes 9 é igual a quanto? Hã? 45? Mais 9 vezes 2 é igual a quanto? 18. 9 vezes 1 é igual a 9. Agora vamos somar esses números aqui. 45 mais 8 dá... Hã? 53. É isso? Ah, não, desculpa. Desculpa, é mais 18. Perdão. Mais 18 vai dar quanto? 63. 63 mais 9 dá quanto? Hã? E aí a pergunta: 8 vezes 9 é igual a 72? Então vocês perceberam que é uma forma que a gente pode aplicar, ou seja, essa ideia distributiva, para que a gente venha facilitar a forma. Por mais que às vezes eu não conheça, puxa, eu não estou lembrando a tabuada agora de tal jeito. Então você tem essa maneira que você pode fazer, ou seja, a ideia distributiva, para facilitar. Ou seja, vocês têm que entender que na matemática existe o quê? Essas igualdades. Que eu posso dizer, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2. O que a gente... Vocês começaram a aprender potenciação? Sim ou não? Você sabe o que é potenciação? Por exemplo, potenciação é quando eu elevo um elemento à potência. Por exemplo, 2 ao quadrado. Ou então, vamos colocar aqui, 9 ao quadrado. Vocês já viram potenciação? Já? Como que seria, quando eu tenho esse número aqui, quadrado, ou cubo e daí por diante, né? Como que seria a ideia desse número aqui? O que eu teria que fazer? Eu multiplicaria de forma direta? É isso? Não, não é. Eu tenho a ideia que é 2 vezes o quê? O 9. Eu tenho a ideia de que é 2 vezes o 9. Que aí seria igual ao quê? No caso aqui seria 81, não é isso? Né? Tá? Então, quando eu tenho a potenciação, o número, né, ele revela, então, o quê? Quantas vezes se repete, né, vamos dizer assim, o número que há de ser o quê? Potencializado, tá? Então, isso é uma das formas que nós falamos o quê? Que nós chamamos de forma distributiva. Então, a arte de raciocinar. Então, é importante, vamos dizer assim, quando vocês observam os números, que os números, na realidade, eles sempre vão trabalhar de forma o quê? Exata. Sempre, 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 sempre. Tá ok? Então, olha aqui, ó. O texto, ele diz assim, ó. É bem provável que o termo raciocínio seja um dos mais usados quando se fala em matemática. Raciocinar, usar a razão, o que de fato isso significa. Então aqui, ó, a capacidade de raciocinar já nasce com cada um de nós. Ou o raciocínio vai se desenvolvendo ao longo de nossa vida. E a escola, ela tem um papel a desempenhar o desenvolvimento do raciocínio das crianças, dos jovens, dos adultos.
O que você pensa a respeito dessas questões? Aqui, ó. A matemática, ela constitui um campo de conhecimento tão diversificado que não é simples defini-la. Eu vou estar falando aqui agora novamente, né, a respeito de raciocínio. Só que agora no parâmetro geométrico em si, tá? Eu tenho dois paralelos aqui, tá? Eu tenho dois paralelos aqui. E aí eu tenho uma transversal. Vamos aqui, ó. Eu tenho uma transversal aqui, ó. Ok? Eu tenho uma transversal. Se eu traçar aqui, ó, uma transversal aqui, tá? Perdão. Se eu traçar uma transversal aqui, vocês concordam comigo que os ângulos internos, este ângulo e este ângulo, eles vão ter o mesmo grau? Não é isso? Os ângulos internos, eles sempre vão ter o mesmo grau. Tá ok? Mas por quê? Porque nós estamos falando de retas paralelas. E os ângulos externos, tá? Aqui e aqui, eles também vão ser iguais. Estão conseguindo perceber? Estão conseguindo ou não? Os ângulos maiores também vão ser iguais. Estão conseguindo? Entendeu ou não? Né? E os ângulos de fora aqui também vão ser iguais. Uma vez que eu descobri um único valor, ok? Eu já começo a ter as respostas dos demais. Estão conseguindo a ideia de raciocínio? Ou não? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não? Não? Vamos lá. Vou tentar explicar novamente. Se não tiver, pode falar que eu vou estar explicando. Primeiramente, quando a gente fala a respeito de ângulo, nós estamos falando de quantos graus? Quantos graus que nós estamos falando aqui, ó? Daqui até aqui eu tenho quantos graus? Já a base. Hã? Exatamente. A soma de todos os lados aqui é 180 graus. Você concorda comigo? Tanto o interno quanto o externo. Ok? O externo também, ele vai ter, aqui também, ele vai ter o quê? 180 graus. Não é verdade? Ou seja, o ângulo de cima aqui também, o resultado é o mesmo. Querendo ou não querendo, sempre vai ser o mesmo. 180 o externo e 180 o interno. Tranquilo? Vamos supor que eu só tenho a medida de um ângulo aqui, ó. Eu tenho essa medida aqui, ó. Vamos supor, estou dando um exemplo. Vamos supor que aqui, ó, tenha 30 graus. Que aqui tenha 30 graus. Automaticamente, isso é automático, não tem outro jeito. Este ângulo interno e este ângulo interno, eu já tenho a resposta que aqui também é 30 graus. Vocês concordam comigo com essa afirmação? É 30 graus. Se aqui eu tenho 30 graus, aqui também eu tenho 30 graus. E aqui também eu tenho 30 graus. Eu estou dizendo de uma reta, tá? Estou falando a nível de reta, tá? Eu não estou falando de linhas curvas, não. Estou falando de retas. Tanto a retas paralelas e uma reta cruzada. Tá entendendo? Né? Se aqui eu tenho 30, automaticamente aqui eu vou ter quanto? É automático. Quanto que eu vou ter? Se aqui eu tenho 30, quanto que me sobra? Hã? Se eu já sei quanto que dá o ângulo interno, quanto que me sobra? Hã? Fala alto, por favor. 150. 150 mais 30 não dá 180? Automaticamente, se aqui no ângulo, nesse ângulo aqui eu tenho 150, aqui eu vou ter 150, aqui eu vou ter 150 e aqui eu vou ter 150. Entenderam? Entendeu? É fácil, na realidade é bem fácil. Então, essa é a ideia do que? De lógica, de raciocínio, ou seja, lógico, né? Então, a gente tem uma questão o quê? De comparatividade, às vezes, quando a gente trabalha
tá? Quando a gente trabalha. Então, nas questões diárias, né, em nossas vidas, por exemplo, você tá ali, você vai pegar e colocar cadeira numa sala, por exemplo. Aí você faz uma fila e cabe 8 cadeiras, não é? Se a sala for uma sala retangular com a mesma proporção, você sabe que cada fileira daqui para frente vai ter quantas cadeiras? 8, não é isso? Então, isso é uma ideia do quê? De lógica. Então a próxima fileira vai ter 8, então eu consigo colocar, por exemplo, aí, vamos supor, vou estar falando a respeito da sala em si. Vamos supor assim, eu tenho uma sala, tá? E aí eu dispus 8 cadeiras, então vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu consegui colocar 8 cadeiras assim. E a sala, todos os lados é a mesma coisa. Aí você quer uma ideia rápida, por exemplo. Você, putz, quantas cadeiras será que vai caber aqui? Você vai fazer o quê? Você não vai colocar cadeira por cadeira para você descobrir. É isso que você faria? Não. Você vai colocar na lateral aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que você pôs 5, 6 cadeiras. E aí você vai ter o quê? 3, 6, não é isso? E 8, não é isso? O que eu poderia fazer então daqui para frente? Exatamente, fazer uma multiplicação clara e objetiva. E aí eu já vou ter o número de cadeiras, vocês concordam comigo? Né? Então, isso é uma ideia o quê? De forma rápida e de raciocínio lógico em si. 6 vezes 8 vai dar quanto? 48, não é isso? Não é? Não? Eu estou errado? Não, 6 vezes 8 dá 48. Ah, então tá, então eu vou colocar 48 cadeiras ao total. Não é? Então uma ideia é o quê? De raciocínio lógico, claro e objetivo, tá? Então essa primeira parte aqui, a base seria o quê? Essa ideia aqui. E aí, aqui nós temos aqui, ó, desenvolvendo competências da página 34, 35, tá ok? Aqui nós temos alguns valores em casas decimais. Vocês compreendem casas decimais ou ainda é complicado para vocês compreenderem? Você compreende casa decimal? Casa decimal Tiffany. Casa decimal, nós falamos assim, nossa professor, o senhor vai ensinar tudo isso aí? É porque na realidade não é difícil de entender. Não é, na realidade não é difícil. A casa decimal, sempre, lembra que eu falei para vocês? Que vocês têm que ter uma ideia do quê? De proporção. 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. Tá? Se eu fosse transformar estes números aqui, tá ok? Eu simplesmente, eu vou descer. Eu vou descer aqui, ó. Eu vou descer esses números aqui, ó. E vou colocar a vírgula na casa do quê? Da unidade. Então, 1 décimo, 1 décimo. 1 centésimo, 1 centésimo. 1 milésimo, 1 milésimo. Ou seja, é a proporção, ou seja, é a ideia de que até eu chegar a 1000, eu só tenho uma parte. É a ideia que até eu chegar a 100, eu tenho uma parte. Não é isso? Então vamos supor aqui, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma soma de 1,99. Quanto que daria? 1, né? 1,99. A vírgula permanece aqui. Vírgula sempre debaixo de vírgula, tá? Então aqui, ó. 1 mais 9 dá quanto? Dá quanto? 10. Vai 1. 1 mais 9 dá quanto? Dá 10. Vai 1. Ele passou aqui para casa da unidade. 1 mais 1 vai dar? Eu já tenho 2 inteiros. Né? Deu para entender? Dá? Tá? Então, seria o quê? A ideia de décimo, centésimo, milésimo e daí por diante é a ideia do quê? De essas casas decimais. Isso se refere-se ao real, né? Vamos dizer assim. No Japão aqui,
os números já são de uma forma sem a representação das casas decimais em si. O iene aqui já não tem uma representação de casa decimal em si. Todavia, né, vamos dizer assim, em muitos lugares do mundo nós temos essa ideia de casas decimais em si, tá ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então tá bom. Aí nós temos aqui as tarefas da página 35, né? 34 e 35. Aí, aqui, nós temos uma ideia do que? De leitura, tá? Cartográfica. A leitura cartográfica, ela influencia também dentro de uma questão matemática em si? Sim. Por que ela influencia dentro de uma questão matemática? Porque ela trabalha com o quê? Com pontos e localizações. Como que funciona isso aqui? Mesma ideia de perímetro básico. Eu tenho demarcações, pode ser número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, daí por diante. Aí vamos supor aqui, eu tenho um mapa, né, a leitura de um mapa, e eu quero descobrir esse ponto aqui. O que eu falaria para vocês então? Olha pessoal, a loja, ela se encontra na página 15, né? Nós temos a leitura da página na página 15 do M4, tá? Então vamos dizer assim, a loja da Tiffany, né? Loja da Tiffany, M4. Aí eu colocar lá, M4. Eu conseguiria a localização perfeita de um mapa? Sim, por quê? Porque daí eu traço M4. E aí eu traço o quê? Aonde fica a loja da Tiffany. Ah, já a loja da Rafa fica no F7. E aí eu consigo traçar uma localização? A7. Opa, a loja da Tiffany é aqui então. Entendeu? Facinho, não é facinho? Mamão com açúcar para vocês, hein? Tá? Então, é uma forma, vamos dizer assim, dessas leituras de guias, tá ok? Que é uma ideia do quê? De uma ideia de localização, tá? Tá, por enquanto, eu vou passar até aqui, página 38 aqui, a matemática, compreensão de fenômenos da natureza, eu vou estar explicando posteriormente para vocês, porque entre aspas aqui já começa a tratar assim de uma questão já mais fracionária em si, tá? Para que a gente possa estar interpretando. Aí eu vou colocar para vocês podem fazer então agora aqui, ó, até a página 38, antes daqui, ó, da matemática e a compreensão dos fenômenos da natureza. Beleza, Nicole? Vai trabalhando em cima disso aqui, vai estudando e tamo junto aí também. As meninas estão aqui estudando, tá? Um forte abraço. Tchau.